Olá pessoal, tudo bem? Analisando as minhas pesquisas, as pesquisas que eu ando fazendo, é muito interessante pensar no aprimoramento e ao aperfeiçoamento dos planos, da tática. Nós tínhamos um mundo antigo. No mundo antigo, os gregos acreditavam que o universo é ordenado, o universo é perfeito, o universo tem todas as coisas no seu devido lugar e funciona como uma engrenagem. Então, o universo era o centro do pensamento grego e com ele os deuses. Com o passar do tempo, nós temos uma conexão muito grande com Israel, uma conexão muito grande com o cristianismo e o judaísmo, né? O cristianismo judaico-cristão, né? Influência da cultura judaica e influência da cultura cristã. E Deus acaba se tornando o centro do universo no pensamento medieval. No pensamento pós-queda de Roma, o cristianismo se espalha sobre a terra e se torna a religião oficial do Ocidente. Isso trouxe grandes avanços para a humanidade, principalmente para o Ocidente, em que no mundo antigo nós vivíamos numa barbárie. E a igreja, a fé, né, na igreja católica, acaba se tornando muito poderosa no período medieval, né? As pessoas estavam fugindo de Roma, porque Roma foi atacada por bárbaros. De todos os lados o Império Romano caiu. E depois de 1000 anos, a igreja acaba perdendo uma boa parte do seu poder, né? Quando Roma caiu, o Ocidente ficou em fúria, né? Os bárbaros atacando por todos os lados, dominando a Europa, assolando as igrejas, invadindo templos. Eles eram assassinos impiedosos. E, com o tempo, as pessoas fugiram das grandes cidades para ir para as aldeias, as florestas, as montanhas, a área agrícola. A área agrícola, ela começou a ser povoada. E os donos de terra, os que possuíam terra, foram para os seus sítios, as suas chácaras, grandes terras, grandes dimensões de terra, e as pessoas pobres, e aceitavam essas pessoas pobres, né, que fugiam das invasões bárbaras. E aí tem-se aí o nascimento do feudalismo. Milhares de coisas aconteceram ao mesmo tempo e a igreja assumiu o papel que era do Estado, né? Casamento, leis, né? Coordenação da atividade clerical era baseada em como vamos lidar com essas situações aí de cultural, artística, né? Então a igreja se tornou um grande império. E com o tempo, meados de 1400, 1500, os monarcas, os reis, começaram a querer mais poder. E havia uma parte das pessoas que saíam dos feudos e se davam bem nas cidades. Eram os burgueses, né? Profissionais liberais que saíram dos feudos. E aí você tinha uma classe feudal, de senhores feudal, disputando o poder contra uma classe de burgueses. Burgueses, a palavra burguês vem de burgo, aquele que vive na periferia das cidades, né? Fora das muralhas, nos bairros, dos guetos. E eles começaram a se proliferar, começaram a lucrar, né? Já havia mais cunhagem de moeda. Na época medieval, as universidades foram criadas. E aí havia toda uma gama de pensamento escolástico, patrístico,
A escolástica grega e latina disputava espaço. E a igreja acabou dominando esse espaço no Ocidente de filosofia, pensamento profundo medieval. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho eram os grandes expoentes na era medieval, em 1400, 1500. Aquino escreveu a Súmula Teológica, né? E ele escreveu teologia para os leigos, para aqueles que não entendiam nada. Então é um livro muito fácil de ler, assim, razoavelmente fácil, do qual eu estou pesquisando, e aliás eu pretendo fazer mais vídeos sobre a Súmula Teológica. São Tomás de Aquino era um gigante, ele foi preparado para o clericato e tinha uma mente que decorava muito bem. Ele era conhecido como Doutores Honoris, como um doutor da igreja, doutor angelical, né? Ele estudava muito. Desde pequeno ele foi preparado para ser padre. Ele era gordo, gigante. O apelido dele era Boi Mudo. Parecia um boi, né? Assim, entre aspas, né? Gigante, enorme, tanto em conhecimento quanto corporal. E ele formulou a Súmula contra os gentios, a Súmula Teológica, escreveu vários tratados que dariam uma biblioteca sobre as questões, né? Tomás de Aquino se apoderou do conhecimento, ele traduziu Aristóteles, né? E se apoderou de um grande conhecimento de Aristóteles. Tomás de Aquino observava tudo isso e escreveu a Súmula Teológica. A Súmula Teológica ele trabalha com várias questões, né? Ele trata de Deus, ele trata sobre a metafísica, ele trata sobre, na primeira parte da Súmula Teológica, ele vai questionar o que é a Súmula Teológica, para que serve, se ela é uma ciência, se pode ser constituída como ciência. Ciência para Aristóteles tem que ter um conjunto de raciocínios lógicos. A ciência é a observação do mundo, é a contemplação do mundo para os gregos. E para se chegar a uma conclusão, você tem que ter uma série de desencadeamento de raciocínios e pensamentos profundos, lógicos, indutivos, dedutivos, né? Para se chegar a uma conclusão. Pensamentos profundos, até disputados, né? Havia o disputatio nas catedrais, nas igrejas, principalmente nas universidades, que era entre os clérigos, entre os alunos do clero. E haviam grandes debates na época medieval, porque a época medieval ela é tratada como uma era das trevas. Na verdade era uma era da luz, porque muitos dos fundamentos da teologia e da filosofia acabaram sendo promovidos pelos escolásticos e patrísticos. Você tem grandes nomes como Filon de Alexandria, Giordano Bruno, Alexandre de Alexandria, e se constituía o pensamento, né, a respeito da fé, né? Haviam questões que duravam décadas e até séculos. Como, por exemplo, haviam muitas seitas que pululavam, né, se multiplicavam na era medieval. Seitas que nasceram do cristianismo, mas eram seitas que acreditavam, tem muita influência gnóstica, né? Haviam seitas que acreditavam que Jesus não era Deus, era um homem comum, né? E havia grupos que acreditavam que Jesus era Deus. Imagina isso, que loucura. Milhares e milhares de seitas. E a igreja tinha que colocar um basta nisso, tinha que colocar uma... E aí é quando a gente tem os concílios, né? Concílio do Vaticano, concílios da igreja,
que debatiam exaustivamente algumas questões e para o Papa, no final, dar o parecer. Né? Ele era, no pensamento católico, ele é a última autoridade final. Ao meu ver, isso é pessoal, né? A Igreja Católica, ela possui muitos mártires, né? Muitas pessoas que influenciaram a história humana, como por exemplo Santa Joana d'Arc. Eu tenho muito respeito pela Igreja Católica, né? Porque eu acredito que ela ajudou muito, e até ajuda, ainda ajuda, né? O Ocidente a sobreviver a um pensamento escroto, um pensamento perigoso, que é o racionalismo progressista, né? Que nasceu no iluminismo. Então, com o passar do tempo, o pensamento iluminista tirou Deus da jogada e colocou o homem como centro do universo. O homem é o centro, o homem é Deus agora. Basicamente isso. E aí isso desencadeou um monte de coisa, como nazismo, como fascismo, comunismo. São todos netos e crias, bisnetos do pensamento iluminista. Deus não existe, então tudo é permitido. No pensamento iluminista, né? Entre aspas. Na Revolução Francesa morreu muita gente. Muita gente foi guilhotinada. Tudo em nome de uma nova religião. A religião do homem. Então a França estava vindo de um caos imenso, causado pela realeza, pela monarquia. O rei estava pouco se lixando para o povo. A França estava toda despedaçada em sua gestão. Nós tínhamos o povo francês passando fome e dificuldade, e você tinha toda uma classe de burocratas que se beneficiavam com isso. Parece uma história muito parecida com alguns políticos que a gente vê por aí, né? Existe uma classe abastada que vive numa esfera, numa bolha, enquanto a maior parte da massa do povo passa dificuldade. E passou muita dificuldade o povo francês. E isso com a ajuda dos burgueses, com a ajuda dos nobres, que também passavam dificuldade, resolveram derrubar a monarquia. Os senhores feudais haviam caído, o feudalismo estava sangrando, estava numa situação caótica, e aí surge a nobreza e apoia um povo para uma revolução. Viva la revolution! Cara, e aí a coisa começou a degringolar mais ainda, porque você tinha um governo do povo, liderado por radicais racionalistas, radicais progressistas, né? E fizeram uma assembleia, e a grande perseguição era contra a igreja. Fecharam-se igrejas, mataram padres, fizeram um verdadeiro escândalo. Tudo pela revolução. Com o passar do tempo, até os próprios radicais revolucionários começaram a ser mortos. Era esdrúxula. Era o governo do povo, do povão. Povão, sabe? O programa do Ratinho. E alguém podia denunciar o outro por não ir com a cara. E dependendo, se tivesse alguma influência ali no governo revolucionário, mas a guilhotina descia. Chegou uma hora que não tinha como. Era uma fábrica de morte. No meio de tudo isso surge Napoleão Bonaparte. Todo desgrenhado, parecia um jagunço, cabelo comprido. Estudou na escola de artilharia, né, um oficial do exército.
acabou galgando posições. Napoleão era amigo de Robespierre. Napoleão era amigo de revolucionários. E os revolucionários estavam lutando contra aqueles que queriam um outro tipo de governo. E ele foi chamado para resolver essa questão. E ele resolveu. Com dezenas de vitórias. Ele trouxe muitas vitórias para a França. Era uma máquina de combate. No campo de batalha, um gênio. E na política também. A primeira coisa que Napoleão fez foi unir os clérigos que estavam sendo desprezados pelos revolucionários com os revolucionários. Ele conseguiu comprar todo mundo. Uma coisa que é inacreditável de se ver, e é incrível, é que no pensamento filosófico moderno, o conceito de estratégia é levado a sério. Não tem Deus, mas eu tenho uma estratégia. Existe um mundo, existe a contingência, mas eu tenho que estar preparado. Maquiavel dizia virtu e fortu. Virtu é o preparo, eu tenho que me preparar, eu tenho que ser competente. E aí vem a fortu, que é a sorte, que é a contingência, que é um mundo. Se eu tiver preparo e sorte, competência e sorte, eu tenho tudo. Mas nem sempre a sorte lhe sorri, principalmente quando você não tem Deus. Você está sozinho no mundo. É você e seus aliados. E na política, alianças são temporárias. Os padres começaram a ser perseguidos a ponto de serem julgados em assembleia. Existe um acontecimento que alguns clérigos foram chamados, alguns padres, alguns religiosos foram chamados, e aí toda aquela assembleia fazendo todo aquele alvoroço, né? E eles queriam que os padres, os religiosos, os sacerdotes, confessassem em praça pública que eles aceitavam os ideais da revolução e abdicassem sua fé. E uma coisa incrível aconteceu. Muitos religiosos viravam para a assembleia e diziam: nunca, não vou negar minha fé. E aí chamava o outro: não nego a minha fé. Para trocar pelos ideais da revolução, nunca. Eu não troco o meu Deus pelos ideais da revolução. Tinha até um padre bem velhinho na época, mais de 40 anos de sacerdócio, quando ele subiu lá, e os revolucionários achavam que ele ia reivindicar, ele ia renunciar. E ele, diante da assembleia, ele disse: eu não vou negar a minha fé. Nossa, foi um estardalhaço. Platão criticava a plebe, o povo. Ele achava que era loucura você dar poder para o povo. O problema é que povo a gente está falando? Qual é a influência cultural, política, histórica? Qual é o contexto que existia na época? Iluminista, racionalista. Tudo é permitido. Relativismo. Relativo. O que é o mal? Depende do ponto de vista. Uma pedra pode ser chamada de esponja. Uma Ferrari é um Fusca. Eu posso chamar a Ferrari de Fusca, qual é o problema? Você vai me oprimir? O mal? O que é o mal? É relativo. Tudo é relativo. Eu posso relativizar tudo. Se eu posso relativizar tudo, a mentira se torna verdade e a verdade é mentira. Então eu acredito num mundo fictício. Freud é neto disso. Tudo é sexo. Se eu faço assim é sexo.
Se eu faço assim, se eu faço assim, tudo é sexo. Se eu respiro é sexo. Se eu vivo é sexo. E aí você tem outras bestas quadradas como Marx, tudo é relação econômica. Se eu faço assim é dinheiro. Se eu faço assim é dinheiro. Se eu faço assim é dinheiro. Tudo é relação, é dinheiro. A única coisa que resume as relações é o dinheiro. É só dinheiro? É só sexo? E tem Adler também, que dizia que tudo é jogo de poder. Tudo é poder. Então, você vê que é um homem retalhado, um homem fraturado, um homem em pedaços. Um recorte. É o que a ciência faz, um recorte da realidade. E não leva em conta a tamanha complexidade que é a vida. Nos seus mistérios profundos. Então é isso. Esses ideais revolucionários. Napoleão era filho da Revolução e acabou se tornando o imperador da França. E ele acabou unindo tanto os partidários revolucionários quanto os religiosos. Ele comprou todos, demitiu todos os clérigos do antigo regime e chamou uma nova ordem de clérigos, uma nova ordem de clérigos revolucionários e clérigos da antiga patota. Ele misturou tudo e deu uma boa vida para eles. Money, money. Ele conseguiu unir duas classes que estavam se degladiando até se matar. E além disso, conquistou uma boa parte da Europa, do Egito. Teve uma vida conturbada, pessoal, com alguns escândalos na corte. Mas era um homem que sabia como lidar com as relações humanas. Ele tinha um pensamento estratégico, tático, operacional. Entendia como ninguém como lidar com as contingências. Esse é o homem moderno. O homem voltado para a Terra, para o mundo. Bom, essa é a primeira observação sobre a Revolução Francesa e sobre a Era Moderna.